bom dia! Estamos aqui mais uma vez. Hoje a nossa aula de História vai ser uma continuidade da aula passada, onde nós abordamos a importância das religiões na formação dos povos da Antiguidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os povos da Mesopotâmia, que são os sumérios. Vamos rever algumas coisas e complementar algo sobre os egípcios e vamos iniciar sobre o povo que estava aqui quando chegaram os colonizadores, os índios. E eles são chamados de povos pré-colombianos. Por que pré-colombianos? Eles estavam aqui nessas terras antes da chegada de Cristóvão Colombo. Fiquem atentos a todas as informações do texto. Se tiver qualquer dúvida, não esqueçam de fazer as anotações, tá bom? Então, dando continuidade ao nosso capítulo 1 da unidade 2, nós vamos continuar falando sobre a religião na organização dos povos da Antiguidade. A presença da religião e a importância dos registros antigos são fundamentais para o estudo. Foi a partir dele que se observou que a ciência e a religião estão sempre relacionadas. Também observou a presença da religião em relação à prática do embalsamamento de corpos, que é conhecida como mumificação. É o momento que os corpos são preparados para serem preservados e assim eles permanecem intactos por muitos anos. A mumificação é um processo complicado. O corpo precisava ser preparado por isso e levava muito tempo para ser terminado, cerca de 40 dias. O corpo era preparado com uma solução salgada. Sacerdotes eram os responsáveis por esse processo e eles usavam máscaras de um deus morto, que era Anube, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Os amuletos eram colocados em bandejas, assim como os encantamentos de boa sorte. Vasos canopos eram usados para armazenar o estômago, fígado, rins e intestinos. Os corpos desses mortos que estavam sendo mumificados, eles retiravam tudo o que tinha dentro. Então, todos os órgãos eram retirados e eram armazenados dentro desses vasos, tá? Dentro dos corpos, eles colocavam panos, alguns outros objetos para enchê-lo e ele ficar preservado com a mesma forma. Por que eles faziam isso? Eles acreditavam que na vida depois da morte, os corpos precisavam ser preservados porque eles seriam utilizados. Eles acreditavam que o espírito da pessoa precisaria desse corpo quando ele chegasse para uma nova vida. Aqui tem todo o processo de mumificação. Quando o corpo é salgado para ser desidratado, para tirar todo o líquido. Quando o corpo é enfaixado. E aí, quando ele é colocado no sarcófago. Esse contato, essa retirada de órgãos no processo de mumificação contribuiu muito com a identificação de algumas doenças, com o conhecimento do corpo, procedimentos dentários, cirurgias, tudo isso pôde ser observado, vestígios dessas técnicas bem antigas. E graças a isso, eles também conseguiam alguns remédios. Eles preparavam remédios feitos de ervas, mel, e esses remédios eram utilizados para problemas cotidianos, do dia a dia, como algumas gripes, alguns resfriados. Todos esses registros, eles estavam nos papiros. O que são os papiros? Eram papéis egípcios feitos com fibras vegetais. Quem registrava tudo isso no papiro era o escriba, tá? Então, vocês veem aqui um exemplo de um papiro e também um exemplo de um momento da mumificação, quando os sacerdotes estavam retirando os órgãos do corpo da pessoa morta. Todo o cuidado médico era controlado pelo governo do Egito. Havia algumas instituições especializadas na formação e treinamento dos médicos. Lá eles aprendiam como diagnosticar, qual tipo de diagnóstico eles poderiam dar, quais eram os possíveis tratamentos para as possíveis doenças diagnosticadas.
Tudo isso era registrado também nos papiros. Então esse conhecimento foi passando de gerações. Os sumérios, que eram os povos da Mesopotâmia, eles, assim como no Egito, eles tinham a necessidade de registrar o volume de toda a sua produção. Porém, essa escrita era cuneiforme. Eles também observavam os astros e utilizavam essas observações para aplicação dos métodos matemáticos. Como? A partir daí eles observavam os movimentos da Lua, dos planetas, os períodos do dia, as fases da Lua. Eles conseguiam prever eclipses e verificavam que os planetas estavam sempre na mesma região do céu. Eles determinavam o período do movimento do Sol. Que período o Sol está no centro? Eles eram politeístas, assim como os egípcios. O que são politeístas? Vocês se lembram? São aquelas pessoas que acreditam em mais de um Deus. De acordo com a crença deles, toda a doença, a saúde, tudo estava relacionado aos deuses. Então, por isso, eles desenvolviam algumas entregas, algumas oferendas para esses deuses, para não desagradá-los, para que assim acalmar as suas fúrias. Eles acabaram, por conta disso, desenvolvendo um método de tratamento à base de ervas e alguns procedimentos cirúrgicos também. Assim como na Mesopotâmia, também tinha uma grande influência no continente americano. Antes da chegada do Cristóvão Colombo, já vivia na nossa região, no nosso continente, os chamados ameríndios. O que são ameríndios? São os índios americanos. São os povos que viviam aqui antes da colonização, antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, eles são chamados de povos pré-colombianos. Eles também influenciaram muito na religião, na sociedade em que eles viviam. Os mais antigos e os que viviam aqui, os mais conhecidos entre esses povos, são os incas, astecas e maias. A organização desses povos, dos povos pré-colombianos, se dava da seguinte forma: quem comandava era o rei ou o imperador. Ele comandava tudo o que acontecia na região dele com o auxílio dos sacerdotes. Esse rei, ele era um representante divino na terra. Então, eles achavam que esse rei também era um Deus vivo, assim como se pensava no Egito. E a religião influenciava em várias atividades do dia a dia dele, várias atividades cotidianas. Atividades como período de plantação, período de cultivo, de colheita, porque tudo isso, no conceito deles, no que eles acreditavam, era um agrado para alguns deuses. Não existe somente um tipo de religião e isso é de conhecimento de todos. Atualmente, a maior parte dos países são denominados como Estado laico. O que é um Estado laico? É aquele Estado que separa as leis do país de qualquer influência religiosa. E qualquer cidadão desse local tem direito à escolha da religião que ele quer seguir. O Estado laico garante o respeito à diversidade e à pluralidade religiosa das pessoas. O Brasil é um país democrático e é um Estado laico. As pessoas aqui, elas podem seguir livremente qualquer religião que elas desejam. E elas têm esse direito preservado pela Constituição de 1988. Porém, além do Estado laico, existem alguns países que ainda se identificam uma relação próxima entre o governo e a religião. A religião ainda influencia nas decisões do governo. Esses estados são conhecidos como teocráticos. É uma teocracia. Não há liberdade de escolha religiosa. As pessoas são obrigadas a seguir a religião predominante no estado. Muitas pessoas que tentam seguir religiões diferentes a que o estado prega começam a ser perseguidas e muitas vezes elas são obrigadas a deixar os seus países. Prestaram atenção em tudo?
Tem alguma dúvida? Não esquece de anotar, tá bom? Agora, realizem as leituras da página 190 até a 194. Marquem as principais partes do texto com o marca-texto. Mas preste atenção, somente para ler, não é para responder nenhum exercício. Isso nós vamos fazer juntos na segunda-feira. Combinado? Então, tchauzinho. Um beijo grande para vocês. Bom final de semana, tá bom? Tchau, tchau.